Deslumbrada, vi como que uma fumaça saindo do livro. Em pouco tempo o mais agradável aroma de perfume, jamais sentido por mim antes, encheu toda a área em que eu estava. O anjo disse-me que aquele livro continha as orações dos santos e que Deus estava enviando os seus anjos para responder às orações do coração dos santos. Todos estavam louvando e glorificando a Deus. Quando Deus abriu o livro, páginas e mais páginas desprenderam-se do livro e voaram para as mãos dos anjos nos cavalos. Eu pude ouvir a voz de Deus, como voz de grande trovão gritando e dizendo: podem ir. Respondam às orações. Podem ir. Respondam às orações. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Salmos 56, 8, 11. A palavra viva de Deus explica-nos o que Ele faz com as nossas lágrimas. Como é belo poder entender a glória e a maravilha do nosso Deus. Como é maravilhoso ser agraciado pela sua compaixão. Ele se importa até mesmo com as nossas lágrimas. Muitas passagens falam de nossas lágrimas, de nossas tristezas, e de como Deus nos consola. Leia-as e alegre-se. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. 2 Reis 25. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas alago. Meus olhos, de mágoa, se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Salmos 6, 6, 9. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Salmos 116, 8. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmos 126, 5, 6. Tragará a morte para sempre, e, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Isaías 25, 8. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Jeremias 31, 16. O cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7:17. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, 10. Glória a Deus, o céu é um lugar real. E é para lá que de fato nós estamos indo. Não vamos ser como vapores de fumaça flutuando sobre nuvens, quando formos para o céu. Uma coisa maravilhosa sobre o céu é que nossas lágrimas e tristezas serão substituídas por alegria eterna, como promete a palavra de Deus. Mas, ainda há muito mais. Doia-se o trono de Deus, o céu é um lugar real. É literalmente o lugar para onde vamos. Não é nenhum sonho efêmero, nem mesmo uma visão imaginária. Deus revelou a todos nós muitas das realidades do céu através das Sagradas Escrituras. O
O primeiro céu é o formado pela atmosfera. Nele está o ar que envolve a terra, onde os pássaros voam e o vento sopra. É o lugar em que as chuvas, as tempestades, as névoas, as neblinas e as nuvens são formadas. Este céu é o lugar a que o anjo se referiu em Atos 1:11, quando ele perguntou aos discípulos por que estavam olhando para o céu SBTB. Jesus, quando falou com o Pai, levantou os olhos ao céu. João 17:1, ou seja, na direção do primeiro céu. O segundo céu e o lugar chamado de espaço. Esta é a região onde fica o Sol, a Lua e as estrelas. Ele é mencionado em vários lugares na Bíblia. Veja algumas dessas citações, mostradas aqui. Deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Gênesis 22:17. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e diz culto àqueles coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4:19. Ou poderás tratar as cadeias do 7 estrelo ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco ou guiar a ursa com seus filhos. Sabes tu as ordenanças dos céus, podes estabelecer a sua influência sobre a terra. Jó 38:31-33. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13:10. Logo em seguida a tributação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24:29. O terceiro céu, destino dos justos, entretanto, está além da atmosfera e das estrelas. Esse lugar é o que o apóstolo Paulo mencionou, quando escreveu: Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. 2 Coríntios 12:2. O céu, com o conceito que estou empregando neste livro, é a região frequentemente mencionada como aquela em que há a presença imediata de Deus, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer, agora, por nós, diante de Deus. Hebreus 9:24. Céu é o lugar onde Deus vive. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele nos disse para orar, com as palavras: Pai nosso, que estais no céu. Mateus 6:9. Em 1 Reis 8:30, o céu é chamado de lugar da habitação de Deus. Em Salmos 11:4, ele é chamado de Santo Templo, onde Deus tem o seu trono. Lá, no templo da divina majestade de Deus, a sua excelente glória é revelada de várias maneiras visíveis. É um lugar sagrado de luz, de alegria e de glória. Não sabemos onde se acha o local preciso da sua localização, mas na Bíblia ele é dito, com frequência, como estando em cima. Sabemos que Deus Todo-Poderoso está nesse céu. Lá todos os santos, os anjos e os adoradores dirigem-se essencialmente a Deus Pai e a Jesus Cristo. Que glorioso grupo de pessoas há no céu! Os anjos estão lá, porque Jesus disse: os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Mateus 18:10. Os santos estão lá, porque Jesus nos prometeu: para que, onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3. Em 1 Pedro 1:4, somos informados de que uma herança foi reservada para nós no céu, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, e que nunca desaparecerá. Meu irmão, fico emocionado ao testemunhar sobre a maravilhosa visita que fiz ao céu. Emociono-me ao contar-lhe sobre as coisas e sobre as pessoas que eu vi lá.
Os louvores no céu. Depois que o anjo de Deus me mostrou a sala das lágrimas, ele repetiu aquela frase que tantas vezes eu ouvi em minhas jornadas ao céu: venha ver a glória de Deus. O brilhante, magnífico e celestial esplendor do céu tomou-me completamente. O resplendor da glória que me atingia, provindo de tudo que eu via, encheu-me de temor. A beleza e a alegria daquele lugar tão bom não podem ser captadas adequadamente, a menos que a pessoa tenha visto tudo pessoalmente. Nesse momento lembrei-me de uma citação de uma pessoa que ouvi há algum tempo: a luz do céu é a face de Jesus. A alegria do céu é a presença de Jesus. Os sons em harmonia no céu é o louvor a Jesus. O tema do céu é a obra de Jesus. A ocupação que se tem no céu é o serviço a Jesus. A plenitude do céu é o próprio Jesus. Enquanto caminhava com o anjo, eu podia sentir alegria, paz e felicidade em todos os lugares. Os meus pensamentos voltaram-se para a minha família na terra, e o anjo parecia conhecer todos eles. Ele me disse: você tem uma missão a executar para Deus. E para você dizer às pessoas na terra o que há por aqui. Deus está revelando-lhe algumas coisas do céu, mas não tudo. Venha ver a glória do seu Deus. Quando chegamos em nosso destino, eu ouvi muitas e muitas vozes cantando louvores a Deus. A majestosa música dos adoradores celestiais excitaram a minha alma. Honra e glória ecoavam repetidamente por toda a extensão do céu com o cântico dos serafins e dos santos entoando com exuberância interminável temas de adoração. Aproximando do trono, minha alma estava fortalecida e transbordante de alegria. De alguma forma eu sabia que estávamos aproximando-nos do trono de Deus. O anjo que me levava parou a uma grande distância, longe ainda do trono de Deus. Ali eu podia ter uma visão panorâmica do que estava acontecendo. Pude ver a mesma cena que João viu, em sua visão, da forma que ele descreveu no Apocalipse. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5:11. Ó povo da terra, se vocês pudessem ao menos imaginar o que o nosso Deus tem reservado para aqueles que o amam. Quando eu olhava extasiada aquela cena diante de mim, algo ainda mais maravilhoso aconteceu. Nunca tinha ouvido um louvor com um volume assim tão elevado de vozes glorificando a Deus. De repente, a maravilha de todas as maravilhas. O anjo permitiu-me ver o que eu sempre tinha desejado ver, o trono de Deus. O glorioso trono de Deus. O trono de Deus era alto e sublime. Isaías 6:1. Saindo debaixo dele, fluía o rio da vida com toda a sua beleza e pureza. A glória de Deus ofuscava todo o trono. Dele saíam como que trovões e relâmpagos, e havia vozes em volta dele. João, na descrição da visão que teve do céu, disse: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4:5. Eu vi um arco-íris sobre o trono e em volta do mesmo, semelhante no aspecto à esmeralda. Apocalipse 4:3. O brilho e a gloriosa coloração do arco misturavam-se com luz, produzindo uma deslumbrante intensidade de cores. Era diferente de tudo que eu já tinha visto na terra. A luz em múltiplas cores, cujos raios provinham do trono, significava poder e glória. Havia um esplendor que brilhava no trono. Raios gloriosos emanavam dele. Muitas coisas no céu são como se fossem transparentes, e os raios espetaculares que saem do trono são luzes que se refletem em toda parte no paraíso. Não sei quanto tempo fiquei naquele cenário celestial, mas fui tomada pelo temor. Fiquei pensando nos milhares que já estavam lá no céu e nos muitos milhares que ainda para lá irão. Pensei na santidade de Deus, na pureza da sua majestade e na perfeição da sua palavra. Então clamei em voz alta: ó Deus!
Quão maravilhoso é contemplar a tua glória, a tua majestade e o teu poder. Como das vezes anteriores, o anjo do Senhor me disse: venha comigo, há muitas outras coisas no céu que quero mostrar a você. A sala de registros. Fiquei deslumbrada ao ver a sala de registros, onde meticulosas anotações estavam sendo feitas. O anjo disse-me que Deus mantém seus anjos anotando o culto prestado em cada igreja na terra e registrando o culto doméstico de cada lar em que ele esteja sendo exaltado e louvado. Deus também mantém registros sobre aqueles que estão fora da sua vontade. O anjo mostrou-me ainda que os anjos de Deus registram os valores em dinheiro dados nos cultos das igrejas, e também as atitudes das pessoas que contribuem. Ele falou ainda de pessoas que têm dinheiro para dar, mas que não dão para o trabalho do Senhor. Fiquei meditando como foi que Jesus atentamente observou as ofertas sendo dadas, quando ele foi ao templo do Senhor. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Marcos 12, 41, 44. Quando todas essas coisas me estavam sendo reveladas, inclusive a sala de registros onde os livros eram guardados, o anjo lembrou-me de que eu deveria fazer também o registro de todas essas coisas. Disse-me que muitas delas eram mistérios para mim, uma vez que eu estava vendo apenas obscuramente. 1 Coríntios 13, 12. Mas o anjo enfatizou que eu deveria contar às pessoas da terra as coisas que eu estava vendo. No momento em que alcançamos uma outra parte do céu, olhei para baixo e vi um corredor muito longo. Suas paredes eram altas e pareciam ser feitas de platina. Eu podia ouvir os louvores a Deus, ressoando continuamente em altas vozes. Fiquei maravilhada com o brilho da luz e da glória que era refletido das paredes. Um tanto intrigada, perguntei: o que é isso? As paredes pareciam ter quilômetros de distância. Não dava para ver o fim delas. O depósito de Deus. O anjo que estava me mostrando essas coisas disse: olhe para a parte superior dessa parede. Ali estava gravada a palavra depósito. Quando perguntei que salas eram aquelas, o anjo me disse que aquelas salas continham as bênçãos que estavam armazenadas para o povo de Deus. O céu é um lugar totalmente puro, e Deus quer purificar os seus santos que estão na terra para que eles venham a desfrutar da atmosfera celestial. O céu é um lugar cheio de alegria, e Deus deseja dar alegria ao seu povo aqui na terra. No céu há liberdade eterna, e Deus anseia que o seu povo seja liberto enquanto está neste mundo. No céu não há enfermidade alguma, e Deus quer curar o seu povo aqui na terra. O céu é um lugar de total segurança, e Deus quer que o seu povo esteja sempre seguro e confiante aqui na terra. O céu é um lugar de gozo e satisfação, e Ele quer que o seu povo esteja plenamente satisfeito aqui na terra. Quando Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, Mateus 6:10, ele revelou-nos que Deus quer que sintamos o gosto do céu aqui na terra. Meu irmão, o nosso Senhor tem depósitos e depósitos de bênçãos que são para você. Elas estão esperando no céu que você se aproprie delas, recebendo-as aqui na terra. Deus quer salvá-lo. Ele quer libertá-lo. Ele quer curá-lo. Ele quer que você tenha a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7.
Ele quer que você experimente uma duradoura alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1:8. Jesus, o que cura, veja a glória do seu Deus, o anjo declarou. Quando ele desapareceu, Jesus ficou ao meu lado. Olhei para Jesus. Ele agora parecia ser maior do que das outras vezes. O brilhante manto que ele usava vestiu de forma elegante e com muita graça. Sandálias enfeitavam os seus pés cicatrizados e a sua face, e os seus cabelos eram lindos e gloriosos. Ao olhar para ele, perguntei: Jesus, o que são essas salas? O Senhor não falou nada, mas moveu uma de suas mãos em direção à parede. Naquele momento, uma grande abertura apareceu. Por toda a volta daquela abertura eu pude ver glória, poder e luz. Como tudo o mais, isso também parecia dar glórias a Deus. Ó, Senhor, o que é tudo isso? Gritei. Então ele me disse: minha filha, são bênçãos para o meu povo. Elas são para os pecadores na terra, se eles tão somente crerem. Eu morri para fazê-los totalmente sãos. Ele disse também: curas estão à espera do meu povo na terra. Virá o dia em que haverá uma avalanche de milagres e curas na terra. Continuando, ele disse ainda: filha, até onde dá para você ver, esses são edifícios de suprimento, ou depósitos. As bênçãos contidas aqui esperam pela fé dos que se acham na terra. Tudo o que as pessoas precisam fazer é crer e receber. Crer que eu sou o Senhor Jesus Cristo e que sou capaz de fazer estas coisas, e então receberão as minhas dádivas. Quando você voltar para a terra, enfatizou ele, lembre-se de que não é você quem cura, e sim eu. Apenas fale a minha palavra e ore, e então eu farei a cura. Creia que eu posso fazer isso. Glória a Deus! Gritei. Aleluia! Obrigada, Jesus! Jesus abaixou a mão e aquela abertura na parede fechou. Então o anjo e eu viajamos em alta velocidade para um outro lugar. Aqui, também, eu podia ouvir a música e os gritos de glória do povo de Deus. O anjo disse: filha, fui designado pelo Senhor para mostrar-lhe muitas coisas. Fale às pessoas sobre estas coisas também. TRS antes, agora e depois. E este ponto em minha visão, o anjo do Senhor começou a revelar-me coisas a respeito das quais anteriormente sempre tive curiosidade de saber. Ele começou a contar-me um grande mistério. Ele disse: Deus falou, e agora vou começar a mostrar-lhe o antes, o agora e o depois. O que você vai ver vai causar-lhe uma grande excitação. Vou revelar-lhe o que acontece quando alguém nasce de novo. Você vai ver como os pecados de uma pessoa são lavados pelo sangue do Cordeiro, numa das salas de registros. Ele disse ainda: vou mostrar-lhe o que acontece quando alguém que nasceu de novo morre na terra e a sua alma vai para o céu. Venha ver a glória do seu Deus. Viajamos do céu para a terra em alta velocidade, e logo estávamos na terra. Eu podia ver tudo como se fosse uma visão, e o anjo me disse: olhe, veja isso. Tendo o anjo permitido que uma visão passasse diante de mim, vi uma bela igrejinha do interior. Não sabia onde aquela igreja se localizava geograficamente, mas sabia que era de uma área rural, da roça. Com o auxílio do anjo de Deus, foi-me permitido ver dentro daquele templo. Havia cerca de 30 pessoas sentadas nos bancos da igreja. O pastor pregava sobre a seguinte passagem: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6, 7. Enquanto via aquela cena, vi também um poderoso anjo sobre a igreja. O anjo ao meu lado disse: há sempre um grande anjo postado sobre cada igreja. Ao seu encargo estão todos os demais anjos da mesma.
Anjos na igreja. 2 anjos com livros ficavam do lado de fora da porta da igreja. Eu vi pessoas entrando e saindo da igreja. Então o anjo ao meu lado fez um movimento com uma das mãos, e eu pude ver dentro da igreja. Era como se o telhado tivesse sido retirado. Havia um anjo de cada lado do pastor, junto ao púlpito. Além desses havia mais 2 anjos. Em volta do púlpito eram 4 no total. Havia 2 anjos na parte do fundo da igreja, por detrás da congregação. Outros 2 permaneciam a meia distância na nave, e na plataforma do altar mais 2. Portanto havia vários anjos na igreja, e muitos deles tinham rolos e penas em suas mãos. Quero mostrar-lhe o que vai acontecer agora, disse o anjo que me acompanhava. O pastor começou a falar, e os introdutores começaram a levantar as ofertas. À medida que as ofertas eram recebidas, os anjos anotavam as atitudes das pessoas por darem. Eles anotavam os propósitos de cada ofertante, se eles davam de má vontade para o trabalho do Senhor, ou se eles ofertavam com alegria, numa atitude de adoração. Os anjos registravam tudo em seus livros. Então os 2 anjos grandes, da frente do púlpito, acenaram a cabeça para os outros anjos. Tudo isso que acontecia com os anjos era completamente invisível para as pessoas da igreja, mas eu podia ver tudo claramente. Então o anjo me disse: vou mostrar-lhe algo mais. Observe mais de perto, e você será abençoada. De repente, era como se eu tivesse sido movida para trás do pastor. Quando ele estava pregando sobre o versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achais e invocai-o enquanto está perto, eu vi um exército de seres celestiais dentro da igreja. Durante todo o tempo do culto, os anjos se regozijavam. O ministro estava com muita unção na pregação daquela mensagem. Um dos anjos derramava o que parecia ser fogo sobre a cabeça do pastor. A glória de Deus saía da boca do pastor. No fundo da igreja uma porta abriu-se, e um homem muito embriagado entrou, cambaleando. Indo pelo corredor da igreja, ele disse: eu sou esse cara para quem está falando, pregador. Eu preciso de Deus, eu preciso ser salvo. Sou um alcoólatra. O homem ajoelhou-se na frente e começou a chorar diante de Deus. 2 diáconos vieram até onde ele estava para ministrar a ele. Colocando os braços em volta dele, perguntaram: você está levando a sério o que disse? Você realmente quer ser salvo? Sim, eu quero ser salvo, disse ele. Eu sou um alcoólatra. Eu preciso me libertar. Uma alma é salva. De repente 2 anjos a mais apareceram. Eles tinham rolos nas mãos, e começaram a escrever o que o homem dizia. Então os diáconos passaram a dirigi-lo no processo de salvação. Eu vi que aquele homem estava cheio de pecados. Entretanto, enquanto os diáconos oravam com ele, um dos anjos tocou no coração dele, e uma fumaça escura, como nuvem de chuva, foi expelida do seu tórax. Quando eu vi isso, recordei-me de algumas das escrituras que falam sobre os pecados abomináveis que saem do coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mateus 15, 18, 19, NVI. Conforme o homem começou a orar a Deus com as mãos levantadas, vi enormes faixas negras que o amarravam completamente. Ele estava cativo por toda a espécie de pecado, especialmente pelo vício do álcool e pela embriaguez. Um diácono disse-lhe: você tem de confessar os seus pecados a Deus, para que ele perdoe, e assim você seja lavado no sangue do Cordeiro. Quando ele começou a confessar os seus pecados, um anjo tocou nele. Eu pude ver que das mãos do anjo saía fogo.
As faixas começaram a ser desfeitas e foram rompidas. Isso deu ao homem uma tremenda libertação. Ele levantou as mãos e adorou ao Senhor. Ele levantou-se, e eu pude ver a glória de Deus cair sobre ele. Sei que o Senhor fez com que ficasse sóbrio, porque ele começou a dar louvores a Deus. Então os dois anjos poderosos olharam um para o outro e fizeram um sinal com a cabeça. Vieram, através do ar, para onde nós estávamos, e me disseram: venha ver a glória de Deus. De volta à sala de registros viajamos de volta para o céu, com os outros dois anjos, com muito